professor Matheus Barreto, começando mais uma playlist aqui sobre reações químicas. Assunto bem legal, vamos falar do tal balanceamento, a favor dos alunos. Vamos começar! Então, galera, primeira diferenciação que a gente tem que saber fazer. O que é uma transformação física do que é uma reação química. Olha, até mudei o nome, né? Transformação para reação. Transformação ocorre nas duas, né? Só que uma transformação física, eu não tenho a formação de uma nova substância. Eu continuo com aquilo que eu tinha no início, né? Só que de uma outra forma. Exemplo, eu posso rasgar um pedaço de papel. O formato mudou, mas continua sendo papel, não é isso? Eu posso ferver a água. Ela vai sair do estado líquido para o estado gasoso, mas continua sendo água. Então, quando não há formação de substâncias novas, né, de um novo produto, de algo diferente, é uma transformação física. Agora, quando eu formo algo novo que não existia antes da reação acontecer, aí sim a gente tem uma reação química. Eu coloquei como exemplo aqui, o apodrecimento de uma fruta, né? Por que isso é uma reação química? Você vê ali, a fruta escurecendo, mudando de cor, de sabor, não é? Porque tem novas substâncias sendo formadas. A fotossíntese, não é isso? A formação da ferrugem, a queima de combustíveis, todos esses formam novas substâncias depois que a reação começa a acontecer. E aí são reações químicas e não transformações físicas. Não é isso? Então, como que nós costumamos representar as reações químicas? Nós temos sempre a ideia de que? De que no início de uma reação, vou colocar aqui, no início, eu tenho aquilo que nós chamamos como reagentes. Ou reagente, pode ser um só, né? É aquilo que vai começar a reação, aquele que é necessário para que a reação ocorra. E essas setinhas significam que a gente vai ter no final. Depois que a reação aconteceu, a gente vai ter o quê? Os produtos. Então, os reagentes se transformam em produtos numa reação química. Produtos diferentes do que eu tinha no início da reação. Muito simples, né? Já vou te ensinar de uma forma mais correta. Às vezes a gente usa a seta dupla. Como assim essa seta dupla? A gente sabe, e aprendeu agora, que os reagentes se transformam em produtos. Só que tem reações que a gente vê no final lá dessa matéria que a gente vai estudar sobre equilíbrio químico, que são reversíveis. O que são essas reações reversíveis? Onde o produto pode voltar a formar o reagente. Então, por isso essa setinha nos dois lados. Tá? Porque eu posso ter o reagente formando o produto, como o produto voltando a ser um reagente. Aí ele seria o reagente e o reagente passa a ser produto. Epa, bugou. Não. Vamos pegar a ideia inicial nossa agora, que é o quê? Reagentes, numa reação química, se transformam em produtos. Só que nós iremos usar o quê? As fórmulas para representar isso, né? Por exemplo, quando você vê lá o seu portão que você não pintou de preguiça, ficou jogando Free Fire, enferrujou. O que você tinha lá? Eu tinha um portão de ferro, né? Olha lá, ferro. E qual o estado físico dele? Sólido. Por isso que aparece esses símbolozinhos pequenininhos dentro de parênteses embaixo. Ferro. Ferro no estado sólido, né? Professor, mas é claro que ferro é sólido. Não, ele poderia ser fundido, derretido, né? Então, ferro no estado sólido entra em contato com gás oxigênio. O gás oxigênio não é só oxigênio, ele existe como O2. Você estudou isso em ligações químicas, né? O ferro, ao entrar em contato com o oxigênio, ele forma o quê? Ele forma aquilo, um dos componentes que eu vou colocar aqui, que é o óxido de ferro, né? Aquele ferrugem, né? Ferrugem é formado por várias outras substâncias, mas uma delas é essa aqui, A união do ferro com o oxigênio do ar forma ferrugem. São a mesma substância? Não. Eu tinha o ferro isoladamente, o oxigênio isoladamente. Quando eles se combinaram, eles formaram uma nova substância, que a gente chama de óxido de ferro. Você sabe dar o nome também. Você já estudou funções inorgânicas. Se não estudou, vai estudar. Agora não, vou acabar aqui, né? E é uma nova substância. Então, esses reagentes se transformaram nesse produto. A questão aqui é só para ficar uma coisa linda, maravilhosa, informando para a gente até o estado físico dessa substância, né? Outro exemplo, ao adicionar ácido clorídrico ao ferro metálico. Ácido clorídrico, você também já estudou lá? HCl, o ácido do cloro.
Aqui aparece um símbolo um pouquinho diferente que vocês podem estranhar. Aqui. O que é aqui? Aquoso. Quando está dissolvido em água, uma substância só pode ser classificada como ácida se ela estiver dissolvida em água e liberar lá o H+, né? Então, o ácido clorídrico é aquoso, dissolvido em água. Se você for lá e jogar ele um pouquinho sobre o ferro, vai formar nova substância, vai ocorrer uma reação química. Qual que vão ser os produtos dessa reação? O cloreto de ferro, que é uma substância sólida ou aquosa também. Já que nós estamos falando de solução aquosa, vamos colocar como aquoso. Ou seja, continua dissolvido em água. E forma o gás hidrogênio, gasoso. Aí, professor, se eu tiver lá dentro de um copo, um pouquinho de ácido clorídrico lá, ou qualquer outro ácido, tá? Aqui o exemplo é ácido clorídrico. Jogar lá um pedacinho de vergalhão. Vai ocorrer uma reação química que vai liberar o gás hidrogênio. Vou ver aquelas bolinhas sendo formadas, que é um outro sinal de que houve uma reação química. Quando forma ferrugem, tira aquela coloração escura do ferro e fica alaranjado. Olha a mudança de cor. Aqui, quando eu adiciono o ferro ou o ácido clorídrico ao ferro, a gente vai ter a formação de bolhas. Mudança de cor, formação de bolhas, são sinais de que ocorreram reações químicas, né? Aqui essa reação pode valer para qualquer outro metal com qualquer outro ácido. Você pode fazer esse teste aí, tá bom? Cuidado com o hidrogênio, que ele é um gás inflamável. Vamos ver aqui, ó, uma lei importante para a gente, que é a lei de Lavoisier, ou lei da conservação das massas. Com certeza você já ouviu e você sabe de cor essa frase aqui, ó. Na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Vai dar um problema para a gente. Nas reações químicas, como que a gente interpreta essa lei? Ó? Numa transformação, a massa se conserva, ou seja, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. A mesma quantidade que eu tinha lá em massa de reagente, eu tenho que ter no produto, porque nada se cria, nada se perde. Imagina lá, eu tenho 50 gramas de reagente. Depois que a reação acontecer, eu tenho que ter 50 gramas de produto. Ok? Faz sentido, não faz? Porque como que eu posso produzir 100 gramas através de 50? Da onde surgiu essas outras 50? Ou de 50 eu produzo só 20. Cadê o resto? Sumiu? Evaporou? Desapareceu? Não pode, né, galera? Então a massa numa reação química permanece constante. Sempre, sempre. A gente pode verificar isso? Pode. Olha só. Opa, pulei demais aqui. Já assustei vocês ali. Então, ó, olha o exemplo que eu tinha dado para vocês lá. A formação da ferrugem. Eu tenho ferro sólido reagindo com o quê? Reagindo com o oxigênio do gás não, gasoso, que está presente no ar, formando a ferrugem, o óxido de ferro, não é isso? Beleza. Você vai entender rapidamente essa lei da conservação da massa aqui agora, não vai ter erro. Por quê? Quantos átomos, vamos pensar isso no nível atômico, quantos átomos de ferro eu tenho aqui? Ó? Um. Aqui eu também tenho um. Mas quantos oxigênios formam o gás oxigênio? Dois. Mas aqui só produziu um. Cadê o outro oxigênio? Sumiu? Evaporou? Escafedeu-se? Não, não pode. Nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Então, a quantidade de átomos que eu tenho no meu reagente tem que ser igual à quantidade de átomos que eu tenho no produto. Então, a gente vai ter que igualar isso aí. Como que eu vou igualar isso aí? Colocando os coeficientes estequiométricos, balanceando a reação. Balanceia, né? Meu Deus, dá terror só de ouvir falar. Então eu posso colocar números aqui na frente, que são aquilo que a gente chama de coeficientes, para fazer com que essa quantidade de átomos no reagente fique igual à quantidade de átomos do produto. Certo? Pessoal, não posso colocar um númerozinho aqui, não. Ó, é 2 oxigênio, vem cá e coloca um 2, eu matei. Não pode, meu querido. Por que eu não posso fazer isso aqui, ó? FeO2. Porque essa substância simplesmente ela não existe. Não existe isso aqui. Então você vai estar fazendo um negócio que não tem como, né? A ligação entre o ferro e o oxigênio se dá dessa forma. Tem até uma outra forma, mas FeO2 não tem como, beleza? Então, como que você vai saber isso aí? Dá uma olhadinha lá na aula que eu coloquei sobre NOx, você vai entender sobre as ligações químicas. Como que você sabe que uma coisa não é possível? Quando não tem como se ligar e adquirir estabilidade. Isso aqui não tem como. Então a gente só pode mexer no número na frente, ou seja, eu não posso colocar um 2 aqui porque não existe FeO2. Mas eu posso colocar um 2 aqui na frente, ou seja, duas daquela molécula. Aqui não é molécula, né? É um composto iônico. Beleza? Eu posso ter o dobro dela, mas eu não posso mexer na composição dela. Como que a gente faria isso aqui rápido para resolver a nossa vida? Ferro tem um, ferro tem um. Ótimo, não preciso mexer em ninguém.
Mas oxigênio tem quantos aqui, gente? Tem 2. Professor, eu não posso colocar um 2 aqui, mas eu posso colocar na frente. Pode. Mas esse 2 aqui significa que eu tenho 2 desse composto. Então agora eu tenho 2 ferros, pessoal. Mexeu na quantidade do ferro. Mexeu, aí você vem aqui e conserta. Ó, pronto, lindo, maravilhoso. 2 ferros, 2 ferros. 2 oxigênios, 2 oxigênios. Pessoal, aqui que eu não coloquei nada. Posso deixar sem nada, eu posso colocar um. Agora a gente fala que está lindamente balanceado, né? A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Você já estudou mol? Você vai entender isso aqui, ó. Quantos, esse 2, esse 1, esse 2, significa a quantidade em mols que eles precisam para reagir e serão formados, respectivamente, né? Então, ó, 2 mols de ferro reage com 1 mol de oxigênio para formar 2 mols de óxido de ferro. Mol a gente sabe que a gente pode transformar para massa usando a massa molar, que é a massa da tabela. Massa do ferro é 56, ó, só tem ferro aqui, 56. Vezes 2, 112 gramas. 2 mols dessa substância corresponde a 112 gramas. Aqui é 1 mol só do oxigênio, a massa do oxigênio é 16. Vezes 2, 32. 32 gramas é o que corresponde a 1 mol dessa substância. O óxido de ferro, 56 mais 16, 56 mais 10, 66 mais 16, 72. Como são 2 mols, 72 vezes 2, dá quanto? 144 gramas. Olha aí a lei de Lavoisier linda e maravilhosa aqui, ó. Meus reagentes. Se eu tinha 112 gramas de ferro com 32 gramas de oxigênio. Qual era a massa total dos meus reagentes? 144 gramas. E quanto que eu obtive do produto? 144 gramas. Viu que lindo, maravilhoso? A massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Por isso que a gente balanceia as equações. E não deixa sem balancear, de jeito nenhum. Ok? Então vamos ver aí, ó, alguns balanceamentos para a gente ajeitar a nossa vida aí. Método das tentativas. Por que método das tentativas? Eu vou colocar para vocês depois o balanceamento pelo NOx. Um pouquinho mais complexo, mas vocês vão entender. Aí, fechou. Então vamos lá, ó. Tem uma orientação, que é a orientação do macho. Qual que é a orientação? Não é regra, não é lei, tá? Orientação do macho, que primeiro a gente balanceia quem? Os metais. Depois os ametais. Carbono, hidrogênio e o último que a gente balanceia normalmente é o oxigênio. Tá? Então é uma orientação. O que eu falo com meus alunos? Balanceia todos, depois o hidrogênio e o oxigênio. Mas é sempre bom você ter uma ideia da tabela periódica, quem é o metal, quem não é. Isso não faz mal a ninguém não, tá? Então aqui, ó, por exemplo, o ferro é um metal. Quantos ferros eu tenho aqui no reagente? Ó, a gente tem que separar bem aqui, ó. No reagente eu tenho 1 átomo de ferro. No produto eu também tenho 1. Ótimo. Não preciso fazer nada. Vamos lá. Hidrogênio eu deixo para o final. Tem cloro, que é um ametal. Beleza, cloro. Aqui a gente tem um só. Aqui a gente tem quantos? 2. Então desse lado tem menos. Então a gente vai no lado que tem menos e corrige. Eu preciso de 2. Posso colocar o 2 aqui? Não, coloco na frente. Pronto. Agora eu tenho 2 cloros. Professor, mas tem 2 hidrogênio também. Tem 2 hidrogênio, que é justamente aquilo que a gente precisa para balancear. Aqui, ó. Então, aqui, ó, a gente tem um átomo de ferro, 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de cloro no reagente. Aqui eu tenho um átomo de ferro, 2 átomos de cloro e 2 átomos de hidrogênio. Devidamente balanceado. Preciso fazer isso aí que você fez? Não, preciso aqui, ó, colocar os números aqui. Né? Tá lá. 1, 2, 1, 2. Exemplo de baixo. Formação da amônia, NH3, através do gás nitrogênio e através do gás hidrogênio. Esses são os reagentes da reação. Vamos balancear. Nitrogênio. Quantos nitrogênios a gente tem aqui? 2. Mas a amônia só tem 1. Então eu vou do lado que tem menos e coloco lá. 2. Porque 2 vezes 1, 2 nitrogênios, 2 nitrogênios. E o hidrogênio? Hidrogênio, eu tenho 2 aqui no reagente. Mas no produto, agora que eu coloquei esse 2 na frente, é 2 vezes 3, eu tenho 6. 6 hidrogênios. Eu tenho que consertar desse lado aqui que tem menos. Aqui eu tenho 2. O número que eu colocar na frente vai multiplicar. Para dar 6, que número falta aqui? O 3. Corretamente balanceado. 2 nitrogênios, 2 nitrogênios. 6 hidrogênios, 6 hidrogênios. Viu que maravilha? Olha esse aqui, ó, decomposição do carbonato de amônio. A pessoa tem parênteses. Não tem problema. Você sabe que os números de dentro multiplicam os valores de fora. Então,
Hidrogênio aqui, ó, eu tenho 8. E nitrogênio não tem número, porque é um só. 1 vezes 2, 2. 2 nitrogênios, 8 hidrogênios. Vamos lá. Posso começar com nitrogênio? Posso. Quantos nitrogênios tem aqui? 1 vezes 2 tem 2. Só tem um reagente. No produto, tem um só aqui, ó, na amônia. Eu venho cá e coloco 2. Agora tem 2, né? Carbono, porque hidrogênio a gente deixa para o final. O carbono não está dentro do parênteses, não tem número depois dele. Então eu tenho um só. Aqui no produto eu tenho um só também. Ótimo. Hidrogênio primeiro, 4 vezes 2, 8. Cuidado, que a gente tem hidrogênio em dois lugares no produto. Tem o hidrogênio aqui e aqui. E aí, professor, como é que faz? Olha, você soma. Total do produto tem que dar 8, igual ao total do reagente. Então, como eu tenho 8 aqui, aqui, ó, 2 vezes 3, 6. Com mais 2 aqui, 8. Fechou. E o oxigênio para finalizar? Quantos oxigênios nós temos no reagente? Só 3. Aqui não tem oxigênio. No produto eu tenho 2 aqui, mais um da água, 3. Fechou. Só com o número 2 a gente balanceou ali. Todos são simples assim? Não, você vai pegar e vai praticar, não é? A gente pode colocar um número, depois ver que aquele número tem que apagar e colocar outro no lugar dele para ficar melhor. Tudo isso pode, mas você entendeu o raciocínio lógico, tá? Vamos ver o que aparece para a gente aqui agora. Eu esqueci. Ah, lembrei, esse exemplo aqui é bom. Por quê? Porque olha só, uma reação de combustão, eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Né? Quantos carbonos a gente tem aqui? Ó? 4. No CO2 só tem um carbono. Preciso de 4. Então coloco 4 na frente. Quantos hidrogênios tem aqui? Tem 10. Então aqui, ó, na água vai multiplicar por 2. Para dar 10 tem que ser o quê? O 5. Qual é o último que falta para você balancear? O oxigênio. Olha onde você já colocou os coeficientes. Já coloquei os coeficientes aqui. Ó. 4 vezes 2, eu tenho 8 oxigênio aqui no CO2, mas aqui também tem oxigênio. Quantos? 5 vezes 1, 5. 8 mais 5 dá quanto? Dá 13. Vamos lá no reagente, então, fazer dar 13. Professor, mas o número que eu colocar aqui vai multiplicar por 2, e não tem número que multiplica por 2 e dá 13. Você vai lá e coloca uma fração. Não é 13 que você quer? Coloca 13 sobre 2. Por que 13 sobre 2, professor? Porque 13 sobre 2, se eu fosse colocar em número decimal, seria quanto? 6,5. 6,5 vezes 2, 13. Ou você pode pensar o seguinte, você não vai multiplicar por 2? Vou. Então divide por 2, que vai dar quanto? 13 vezes 2, 26. Dividido por 2, 13, que é o que a gente precisa. Entendeu? Então eu posso colocar número com vírgula, professor? Até pode, para você entender, mas você nunca vai ver isso na questão. Raramente, tá? Pode colocar uma fração. Se tivesse dado 11, 11 sobre 2. Se tivesse dado 15, 15 sobre 2. Entendeu? Assim. Então, uma outra opção que você pode fazer é dobrar tudo para não ter a fração. Então, aqui que tinha 1, fica o quê? Fica um 2. Aqui o dobro de 13 sobre 2 é 13, né? 8 e 5. Às vezes até a questão pede assim, ó, os menores coeficientes inteiros. Isso aqui não é um número inteiro. Os menores coeficientes inteiros seriam esses aqui, ó. E balanceia, professor, balanceia. Ó, carbono, 4 vezes 2, 8. Aqui 8 vezes 1, 8. Hidrogênio, 10 vezes 2, 20. Aqui eu não dobrei, né? Orelha. 10 vezes 2, 20. Né? Oxigênio, professor. 13 vezes 2, 26. 8 vezes 2, 16. 10 vezes 1, 10. 16 com 10, 26. 26 lá, 26 cá. Show. Qual o jeito que está certo? Você achar mais fácil, tá? Pra você entender melhor. Professor, e quando tem a carga aqui, ó? Isso tem alguma coisa? Não tem diferença nenhuma, tá? Não faça confusão onde não deve. Não tem diferença nenhuma. Quantas pratas tem aqui? Tem uma. Ah, mas ela tem carga. Bom para ela. Aqui tem o alumínio, que a carga dele é mais 3. Bom para ele também, mas eu tenho um só por enquanto. A gente vai balancear normalmente. Prata, aqui tem uma, no produto tem 2. Então eu volto aqui, 2 pratas. Ótimo. Aí vamos lá. Alumínio, aqui tem quantos? Aqui tem 2. Só tem um, eu vou lá e coloco um 2 na frente. Beleza? Quem que falta balancear aí? Falta balancear o oxigênio, professor. Falta balancear o oxigênio. Aqui tem quantos? Aqui tem 3. E aqui tem um só. E eu vou ter que colocar um 3 aqui. Mas quando eu colocar esse 3 aqui, por causa do oxigênio, bagunçou a prata. Que eu tinha 2, agora eu tenho 2 vezes 3, eu tenho 6.
E eu já tinha colocado o número lá. Ah, meu filho, não é cadeira cativa, não. Colocou o número? Não te serve mais? Vamos lá, paga ele. Eu vou te deixar. Paguei ele. Coloquei, mas não me serve mais. Agora eu vou colocar outro que eu quero. O que a gente vai colocar? Quantas pratas eu tenho aqui? 6. Vem cá e ó. Pã, 6. Beleza. Tá? Então, ó, 6 pratas, 6 pratas. 2 alumínios, 2 alumínios. 3 oxigênios, 3 oxigênios. Beleza? A gente mexeu no número que a gente colocou lá, porque a gente já tinha acertado ele, mas depois viu que precisava mudar. Não tem problema. O negócio é no final tá balanceado. Então, galera, vamos ver uma questão aí para finalizar nossa aula de hoje. CESESP de Pernambuco. Um dos processos usados na metalurgia é a redução dos óxidos de metais, aqui ó, óxido de manganês, pelo alumínio. Aqui. Escolha dentre os conjuntos de coeficientes seguintes aquele que equilibra corretamente a reação de obtenção do manganês. Ó, a obtenção do manganês, ele vai ser obtido, ele vai ser um produto da reação. Vamos lá, balancear esse negócio. Manganês aqui tem um, aqui também tem um. Ótimo. Oxigênio deixa pro final. Alumínio aqui tem um, mas aqui tem quantos? Tem 2. Vou colocar esse 2 aqui. Vou colocar pequenininho, você vai entender por quê. 2 alumínios, 2 alumínios. Oxigênio, que é o nosso problema aqui, ó, que a gente deixou pro final. Aqui tem 2 oxigênios, aqui tem 3. Opa, 2 e 3. Não tem nada que eu multiplico um lado para já acertar. Quando tem 2 e 3, você faz o seguinte, ó, você inverte. O 2 aqui, eu jogo aqui. O 3 aqui, eu jogo lá. Por que eu faço isso? Porque multiplicando 3 vezes 2, 6. E 2 vezes 3, 6. Agora fechou. Eu tenho 6 oxigênios no reagente, 6 oxigênios no produto. Ah, professor, mas mexeu no manganês e no alumínio. A gente volta e conserta. Quantos manganês a gente tem aqui agora? A gente tem 3. É fácil, é só vir cá e colocar um 3. Beleza. Quantos alumínios eu tenho aqui agora? 2 vezes 2, 4. Vou apagar aquele 2 que eu já tinha colocado ali. 4 alumínios. Corretamente balanceado. Ó, 3, 4, 2 e 3. Gabarito letra A. Uma coisinha aqui para finalizar. Às vezes a questão pede assim, ó, a soma dos coeficientes do balanceamento. Aqui, por exemplo, a gente soma ó, 3, 4, 2 e 3. Tranquilo. O que o aluno costuma cair em pegadinha? Quando ele não coloca número nenhum. Aí ele só vai lá e soma os números que ele colocou. Né? E esquece que onde não tem nada, você tem que contar com 1. Na soma isso vai fazer diferença. Então não caia nessa pegadinha aí. Beleza? Encerramos essa aula, continuamos na próxima. Abraço!